Glória a Deus. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para Ele, sem antes regarem a terra, fazendo-na brotar e florescer, produzindo pão para o que come e semente para o que semeia. Assim é a minha palavra, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual eu a designei. Isaías 55 nos lembra de que qualquer palavra que seja dita hoje aqui, vinda deste livro, não tem chance de voltar para Ele sem cumprir um propósito na sua vida, sem fazer algo no seu coração, na sua história, sem mexer com o seu comportamento. Que bonita essa manhã, eu fico agradecida, Pastor Cacau, Zenilda. É uma manhã tão especial para nós, mães. E eu olho aqui para rostinhos de mães mais jovens que eu, mães mais velhas, eu não vou dizer, é um problema falar assim, mais experientes do que eu, mais maduras. E esse é um dia de comemoração, mas também é um dia de saudade. Saudade para nós que moramos longe. Para mim é um dia de muita saudade. Nem dá para falar muito. Saudade também para mães que já não estão, de mães que não estão entre nós. Mas quando nós falamos de mãe, e quando pensamos em mãe, eu não sei vocês, mas para mim, a palavra, gente, que nasce assim com facilidade no meu coração, é entrega. Onde tem uma mãe, tem entrega. Entrega sem necessidade de reconhecimento. Onde tem uma mãe, tem cansaço. Onde tem uma mãe, tem uma comidinha boa. Eu sou uma pequena exceção a isso. Mas a verdade é que as mães têm algo que me faz lembrar Jesus. Essa capacidade de entregar. Uma madrugada. Deixa eu falar uma coisa para você. Mãe, olhe para mim aqui. Essas coisas todas invisíveis que você faz quando ninguém vê. Sabe, gente, a gente até pode ter grandes vitórias colecionadas, troféus que a gente levantou um dia, diplomas, medalhas que colocaram no nosso peito. E a gente até pode se orgulhar dessas coisas, mas no fundo nós sabemos que as nossas maiores vitórias estão escondidas em áreas da vida, em passos que a gente conseguiu dar quando a ferida ainda doía. As nossas grandes vitórias de verdade estão naquelas orações que a gente faz por alguém que nunca vai saber do nosso clamor. No nosso clamor insistente por alguém que talvez nunca vai... Naquelas noites que nós embalamos um filho que nunca vai lembrar disso. Isso é amor escondido. E esse tipo de amor escondido despedaça o ego da gente. Porque amor escondido não tem recompensa, não tem vitrine. E a nossa maior vitória é o nosso ego despedaçado. É quando nós reconhecemos que somos completamente dependentes, que na verdade quem precisa olhar para nós é quem nos vê todo dia. E Ele não perdeu nenhuma dessas cenas de vista. Essa manhã eu deveria, talvez, Pastor Cacau, ter escolhido uma mãe da Bíblia. Mas no meu coração a palavra entrega falava tão alto. E eu escolhi uma mulher que tem um gesto de entrega que nos ensina tanto. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro.
e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Querido Deus, essa é a tua palavra. E eu te peço, Pai, que nessa manhã o Senhor traduza o que disse o evangelista Marcos aqui, no coração de cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém. Estamos em Betânia, uma aldeiazinha simples, humilde, uma aldeia pobre. Jesus está ali na casa de amigos dele, a casa de Simão. Ele está ali com Maria, que é essa mulher que vai protagonizar essa cena que acabamos de ler. Nós estamos uns pouquinhos dias ali antes da Páscoa. Jesus está reclinado, diz o texto, na mesa de Simão, quando esse momento ali, já às vésperas da crucificação de Jesus, entra essa Maria que aparece aqui. Marcos não nos diz exatamente quem é ela, mas João nos conta que ela era aquela Maria, amiga de Jesus, irmã de Marta. Lembram daquela que aparece aos pés de Jesus lá quando a Marta está atarefada? Irmã de Lázaro. É interessante, gente, que Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Todas as vezes que ela aparece aos pés de Jesus. Aparece aos pés de Jesus para chorar na morte do seu irmão Lázaro. Aos pés de Jesus para aprender, quando ela está lá junto com a Marta. E aos pés de Jesus para agradecer. Olha que síntese de vida bonita, mulheres. A síntese de vida dela é: quem é ela? Uma mulher aos pés de Jesus. Sempre que ela apareceu, ela foi mencionada derramada aos pés dele. Eu queria. Já pensou? Lá no seu epitáfio, alguém que viveu a vida aos pés de Jesus. Meu Deus. E nessa ocasião ela entra, diz o texto, que ela derrama um perfume, não é qualquer perfume. Marcos adjetiva esse perfume como preciosíssimo. Gente, olha só, eu sou apaixonada por perfume. Sei que tem mais gente aqui que também. Por mais que você assim se disponibilize a gastar uma nota num perfume, você imaginaria ter um perfume cujo valor é equivalente a 1 ano de trabalho? Esse perfume está avaliado em 300 denários, o equivalente a 1 ano de um trabalhador em Israel. Vamos entender melhor o que quer dizer isso? Vamos lá. Ela derrama esse perfume aos pés de Jesus. Ela é criticada pelos discípulos, por Judas, que está ali entre eles. Para que isso? Que desperdício. Jesus se coloca em defesa dela. Deixai-a, não a molestais, ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês, a mim nem sempre vocês me têm. Ela fez o que pôde, antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E nós aprendemos algumas coisas com ela. E a primeira coisa que eu aprendo com esta Maria é que ela fez o que pôde. Nas palavras do próprio Jesus. Foi ele que disse. Ele olha para ela diante das críticas ali e diz: ela fez o que pôde. Olha como são os olhos da graça sobre nós. Porque os olhos da condenação nos dizem: está fazendo pouco. Os olhos da condenação, da culpa nos dizem: ainda tem que fazer mais. Ainda não merece. Precisa de mais esforço. Mas quando a graça olha para uma mulher que entrega tudo que tem, o que a graça diz é: ela fez o que pôde. Mães, você imagina se eu ouvir isso dele? Diante de tanta entrega, diante de tantas dificuldades e lutas e medos e culpa, nós sabemos bem o que é isso. Ela fez o que pôde. Mas essa fala de Jesus me intriga também, porque ela me traz responsabilidade. Será que eu tenho feito o que posso?
Será que você tem feito o que pode? Sabe, gente, nós temos que confessar que às vezes os pagãos são melhores do que nós em fazer o que podem, em fazerem aquilo que é o seu melhor. A primeira coisa que eu aprendo com Maria é que aquilo que estava à disposição dela, ela fez. Vamos falar juntos? Ela fez o que pôde. Segunda coisa que eu aprendo com ela fez o seu melhor. Diga comigo, ela fez o seu melhor. A Bíblia diz, gente, que ela quebra o vaso. Ela não abre a tampinha. Podia, não podia? Perfume caro. Aquela esperança de sobrar uma gotinha. Você sabe que nessa minha coisa de gostar muito de perfume, eu não sei vocês, mas eu passo assim. Quando é um pouquinho mais caro, então, é aquele medo de acabar, né? Você sabe, quando eu era mais nova, eu falei para minha avó, nós vivíamos uma situação financeira complicada, e eu falei assim para a vovó, eu acho a coisa mais linda, assim, uma cômoda cheia de perfume. Então, quando acabarem os teus perfumes, tu me dá os frascos, que eu acho bonito ter uma cômoda cheia. Pois não deu outra, gente. Só que a minha esperança era que os frascos viessem com umas gotinhas dentro. A avó esperava não ter nada. Olha, nem cheiro mais saía. E ela espalhou para as tias. Olha, a Juju, vou chamar de Juju na família, a Juju gosta de frasco de perfume. Aí as tias chegavam lá em casa com aquele monte de frasco vazio. Eu tinha uma cômoda cheia de frascos vazios. Mas a verdade é que ela não se preocupa com o preço daquilo. Ela não abre a tampinha, ela não despeja, ela quebra o vaso. Vocês sabem que, literariamente falando, a quebra do vaso é essa representação de não importa mais nada. Não importa o preço do vaso, não importa o preço do perfume, não importa nada. Eu quero entregar tudo, é tudo que eu tenho. Não quero que sobre nada para mim. Ela fez o melhor que ela podia. Acho que às vezes, se eu me olhar como mãe, talvez eu possa dizer que tenho feito o meu melhor com os meus erros, com as minhas muitas limitações. Como esposa, não sei, nem vou dizer, marido, será? Tenho feito o meu melhor. Mas quando me olho como filha, como adoradora, eu confesso a vocês que fico pensando, será que assim como ela eu tenho feito o meu melhor para Jesus? E você, será que tem feito? Será que temos feito, como igreja, o nosso melhor? Sem querer o restinho, a sobra, um cheirinho para a gente. Ela fez o que pôde, ela fez o seu... Gente, eu sou professora de português, a gente vai ter que repetir, vamos lá? Ela fez o que pôde, ela fez o seu... Terceira coisa que aprendo com ela fez sacrificialmente. Olha só que interessante, uma aldeia pobre, uma Maria que morava em Betânia, como é que esta mulher tinha tanto perfume, tanto valor em perfume dentro de um vaso de alabastro? Onde é que veio esse dinheiro? Sabe o que diz o historiador? O historiador conta que esse perfume era caríssimo, essa essência nardo era cara, porque ela não tinha em Israel. Ela vinha do Himalaia. E sabe como é que ela vinha, gente? Ela vinha nos camelos. Então era um costume da época, as moças, desde pequenininha, irem acondicionando gota a gota do nardo dentro de um vaso, para no dia das noites de núpcias, elas tomarem um banho com aquele perfume. O historiador diz que aquilo era algo da tradição e que era gota a gota justamente por causa do valor, não era fácil ter acesso ao nardo. E era muito esperado aquele banho de núpcias. Vocês imaginam então que esse perfume está ficando mais caro agora? Não é só pelo preço, tem sonho envolvido ali. Tem expectativa envolvida ali. Quem sabe toda vez que ela olhava para aquele perfume, ela pensava, um dia eu vou casar. Um dia ele vai chegar. E eu vou usar esse perfume na noite de núpcias. Só que aí ela vê que tem uma movimentação diferente em Israel. Tem soldado romano demais.
tem alguma coisa acontecendo, ele está em Betânia, ele é meu amigo, está chegando a hora dele, alguma coisa está acontecendo. O que eu tenho de melhor? O que eu tenho aqui que me custa? O que eu tenho aqui que realmente vai demonstrar o tanto que eu sou grato, o tanto que eu amo? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela olha para aquele frasco e ali tem sonho, ali tem expectativa, ali tem anos. Ela diz: é isso aqui. Todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas, uma vida inteira condicionando isso aqui, é teu, Jesus. É teu, Jesus. Ela entra na casa de Simão e ela quebra um vaso de sonhos, um vaso de esperança. Não era só perfume. Quantas expectativas, quantos anseios. Ela derrama tudo aos pés dele. Custava, gente. Ela fez sacrificialmente. O que é que existe na sua vida? Mãe, pai, mulher, homem de Deus, que tem a marca de algo sacrificial. Algo que custa e que você entrega a Jesus. Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez só para agradar a Jesus. Não importou mais ninguém. Vocês sabem que os estudiosos contam que nós estivemos em Israel e ouvimos isso lá também. Era uma cultura da época as mulheres judaicas andarem de cabelo preso, né? Elas não soltavam o cabelo em público porque soltar o cabelo em público era muito desonroso para a mulher. E o evangelista Marcos não nos conta, mas, se não me engano, Lucas ou João, não estou lembrando agora, contam que ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Para nós é um ato muito simples, né? Simples assim, não é costumeiro nosso, mas ela enxuga. Só que naquela época, gente, ela soltou os cabelos. Ela solta os cabelos, como quem diz, não importa. É a minha reputação que está em jogo. É o que vão pensar de mim que está em jogo. Não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Ele. Eu quero agradar a Ele. Ela fez só para agradar a Jesus. Quantas vezes a gente anda com o cabelinho preso? Porque a gente quer agradar tanta gente. O apóstolo Paulo falou: se quero agradar a outros, eu já não sirvo para ser servo de Cristo. Uma necessidade de agradar, às vezes até como mãe. Vocês já viram isso? Que às vezes a gente fica assim, com os filhos, né? Não faz isso, não, com medinho aqui, um medo ali, porque a gente tem medo do outro. E a gente às vezes educa muito com base no outro. Ela solta os cabelos e o que interessa para Maria é que ela quer agradar a Jesus. Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez, apesar das críticas. Judas olha e fala: para que isso? Que desperdício. Pega esse dinheiro e dá para os pobres. Aí parece uma coisa tão lógica, não é verdade? Para que isso? Derramar todo esse perfume. 300 denários para Judas não fazia sentido mesmo. É dessa casa que ele vai sair para negociar Jesus por 30. Por 30 moedinhas de prata. Tá caro demais esses teus 300 aí. Isso é desperdício. Ele vale muito menos, eu já negociei. Ela fez apesar das críticas. Quantas coisas, gente. Nós deixamos de fazer, né? Com medo da condenação, do olhar dos outros, do que vão dizer de nós. Maria faz sem olhar para aquele falatório. Maria faz, ela segue fazendo e Jesus se coloca em defesa dela. A Bíblia chega a dizer que Jesus diz assim: ó, deixai-a. Não a molestais. Ele se coloca em defesa de alguém que entrega, de alguém que faz o que pode, de alguém que faz o seu melhor. Ela fez uma boa ação para comigo. Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez apesar das críticas. Ela fez no tempo certo. Sabe o que diz a Bíblia? É dessa reunião que Jesus vai sair. Eles estão aqui 2 dias antes da Páscoa. É daqui que Jesus vai sair
para ser traído. É daqui que Jesus vai sair, que ele vai entrar em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chega a Jerusalém, ele é aclamado pela multidão que vai cantar Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ali diz a Bíblia que ele entra, desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, mergulha lá no sopé do Monte Moriá, está chegando a hora dele. A Bíblia fala que Jesus olha para as portas de Jerusalém e chora. E ele chora porque ele vê que Jerusalém não aproveitou o tempo que ele teve lá. Ali Jesus entra na cidade. Escute o que vai acontecer. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele já não se refere mais ao povo, ele não fala mais com a multidão. Ele vai para o cenáculo só com os discípulos. Lá no cenáculo com os discípulos, ele faz a ceia, ele canta um hino. Ali ele institui, a Santa Ceia com os discípulos. Dali Jesus desce. Descendo o Monte Sião com os discípulos, ele para e diz assim: nessa noite vocês vão se escandalizar comigo, porque como está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nessa hora Pedro fala: não, Senhor, nem que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, nem que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ali Jesus entra no jardim do Getsêmani. Ele deixa para trás 8 dos seus discípulos, se aproxima de Pedro, Tiago e João, e com o coração aberto, Jesus diz para eles: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eles dormem. Ali Jesus é preso. Ali ele já é levado para a casa do sumo sacerdote. Na casa do sumo sacerdote ele é cuspido, ele é esbordoado. Dali Jesus já sai condenado por 2 crimes que não cometeu: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Sexta-feira de manhãzinha, bem cedo, ele é levado para o pretório romano. Lá no pretório romano, ele é apresentado a Pilatos, que covardemente condena Jesus à morte de cruz. 3 horas da tarde, Jesus é estendido na cruz. No sábado, o silêncio da morte. Mas escute isso. No domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres vão ao túmulo para ungir Jesus. Quando elas chegam ao túmulo, elas encontram a pedra do sepulcro removida. E um anjo que olha para elas e diz: por que vocês procuram vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Sabe o que ele estava dizendo para aquelas mulheres? Tarde demais. Tarde demais. Vocês têm óleo aí? Vocês têm azeite, têm perfume? Quem sabe elas também tinham nardo? Tarde demais. Mas houve uma Maria, lá em Betânia, que fez no tempo certo. Minha irmã, meu irmão, existem coisas que ou você faz hoje, ou você não faz mais. Existe perdão que ou você perde hoje, ou amanhã pode ser tarde demais. Não dá para você contar com o amanhã. Você não sabe o que espera. Maria fez no tempo certo. Vamos tentar recapitular? Ela fez o que pôde. Ela fez o seu. Ela fez ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez apesar das críticas. Ela fez no tempo certo. E por último, ela fez com reflexos para a eternidade. O que ela fez não foi algo que acabou ali, que ficou ali. O próprio Jesus diz a ela: onde o meu evangelho for pregado, a história dela vai ser contada para a memória sua. O que Maria fez foi tão poderoso, foi uma entrega tão grande, tão significativa para Jesus, que ele mesmo disse: ela vai ser lembrada.
ela fez com reflexos para a eternidade. Que dia é hoje? 11 de maio de 2025. E essa palavra se cumpre mais uma vez. A história dela está sendo contada. Ela está sendo lembrada como Jesus disse que seria. Exatamente como ele falou. Vão falar dela. Alguém vai ter uma baixinha no domingo de manhã lá em Fort Myers, lembrando dela, porque o que ela fez não foi algo que passa, não foi algo que fica aqui e o vento leva e vai embora, não foi um império construído, não foi algo que tenha sido para encher a barriga no momento, para encher os olhos no momento, foi algo com a marca de algo sacrificial, com peso de eternidade. E o meu pedido ao Senhor nessa manhã é que eu seja uma mãe, que você, minha irmã, seja uma mãe que eduque com reflexos para a eternidade. Porque se nós educarmos para termos filhos diplomados aqui, filhos graduados aqui, filhos com inglês, português, espanhol, lindo, muito bom, mas nós precisamos de filhos Marias, que saibam entregar, que saibam derramar perfume, e aquilo que fazem tenha reflexo para a eternidade. Vamos todas juntas, todos juntos? Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez apesar das críticas. Ela fez no tempo certo. E ela fez com reflexos para a eternidade. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo que nos pede tanto, num mundo, gente, que nos cobra performance, o mundo que nos empurra para uma quantidade de trabalho, de jeito de agir. As mães aqui sabem do que eu estou dizendo, pode isso, não pode, tem que ser assim, não pode ser assim. Deve ser desse jeito, não deve ser desse jeito. Agora, meu Deus, nós estamos diante de um Cristo que olha para uma mulher que entrega e diz a ela fez o que pôde. Que essa palavra seja um confronto para o seu coração, para que você se questione, e eu tenho feito o que posso. Mas também um acalento, como quem ouve, Senhor, obrigada, porque o Senhor sabe que tenho feito o que posso. Às vezes, gente, nós colocamos tanto os nossos olhos no impossível e pedimos tanto a Ele o impossível. Essa palavra na sua origem é impodível. Aquilo que é impodível para mim, aquilo que eu não posso. Mas e o que você pode? E o que eu e você podemos fazer por Ele? Porque Ele está perto de nós. Senhor, nessa manhã, Pai, humildemente, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque essa palavra ficou registrada no Evangelho e nós podemos hoje ser lembrados de que o Senhor se agradou e olhou com compaixão e amor por alguém que entregou. Alguém que entregou tudo que tinha, que entregou mesmo que doesse, que entregou sem olhar para a crítica, sem se desesperar com a opinião dos outros, que entregou somente olhando para ti, Jesus, que soltou os cabelos, Pai, sem medo da reputação, que tentou agradar a ti, Pai, e teve os teus olhos graciosos sobre si. Nos ajuda a ser assim. Nos ajuda, Pai, a entregar o nosso melhor, a fazer o que podemos como mães, como esposas, como homens, mulheres, como filhos teus, Pai. Nos dá a tua graça, porque é somente por ela que podemos fazer algo assim, com reflexos para a eternidade. De nós mesmos, Pai, nós só construímos castelos de areia. De nós mesmos, Pai, tudo que sai das nossas mãos pode ser vento, Pai, que hoje tem e que amanhã vai embora. Mas se o Senhor nos der graça, Pai, se o Senhor nos der, Senhor, força para fazer algo, Pai, que tenha peso, que nós possamos educar filhos e construir famílias com reflexos para a eternidade. Assim eu oro nessa manhã tão especial, em nome de Jesus. Amém.
Amém.